Olá, boa noite. Bem-vindos à primeira aula de Markdown. E hoje a gente vai aprender como que faz para escrever em Markdown, né? Programar em Markdown. Markdown, para quem não sabe, é uma linguagem de marcação. É igual ao HTML, só que eu gosto de dizer que é HTML para preguiçoso, né? Porque ele é um pouquinho diferente e ele é muito usado para nota, para você criar anotações. Eu vou criar primeiro aqui um novo repositório, porque esse repositório ele vai ser um guia Markdown. Esse repositório eu vou colocar para vocês aí, para vocês poderem dar uma olhada depois no material, né? Eu vou colocar aqui como um material mesmo, não vou precisar de git-ignore. Depende, tem de HTML? Se não tem de HTML, eu não preciso de git-ignore. Eu não preciso de a licença MIT. Podem usar. E é isso aí, eu vou criar aqui o guia de Markdown, certo? Agora que ele já existe, eu vou começar a ensinar para vocês como que funciona a linguagem Markdown, tá certo? Então, primeira coisa, a gente vai aqui no nosso readme e vamos apagar esse. Vamos lá, primeiro vamos entender como que escreve títulos, tá certo? Como que faz... Tá, beleza, meu computador tá lento aqui. Como que faz para escrever títulos? A gente utiliza esse ícone daqui, tá certo? Antes deixa eu só... Então, aqui você escreve o título usando isso. E aí é igual como se fosse aquele HTML, certo? Que você escreve aqui, sei lá, o H1, e aí você tem H2, e assim por diante. No Markdown é a mesma coisa. Então, você vai escrever isso aqui e colocar o título 1, certo? Aí você vai colocar 2 e colocar o título 2. De novo, 3, o título 3. 4, o título 4. Ele não vai ficar menor para sempre. Se eu não me engano, ele para no 4. Ele tem um próprio estilo, tá? Ele tem um próprio stylezinho. Mas, se eu não me engano, ele para no 4, mas a gente pode continuar. O tamanho, né, no caso. O título 5. Ele tá menor? Tá. Enfim. É assim que você escreve títulos em Markdown. E você vai utilizar da mesma forma que você utiliza no HTML5, que é seguindo a semântica. Você não vai usar o título 2 em todo o negócio só para ficar bonito, só para ficar pequeno. Não, você não vai se orientar a esse tipo de coisa, ao formato, entendeu? Você vai escrever pela necessidade. Então, por exemplo, o título 1 vai ser o título majoritário. A partir daqui, você só vai ter títulos 2, entendeu? Só vai ter títulos 2. E aí, quando você tem a necessidade de colocar um título 3, aí você coloca o título 3. Então, você vai transformar isso como se fosse uma lista, entendeu? Igual uma lista, aquela UL, certo? Vou colocar aqui uma UL. Infelizmente, eu não tô com a mente ligado porque eu não tô no HTML. Mas, enfim, é como se eu tivesse aqui uma UL. Vou fazer manualmente aqui. E na minha UL, a gente vai ter LIs, certo? E ele já está até colocando os pontinhos ali. Quando a gente tem essa estrutura de ULs e LIs, a gente coloca em ordem, certo? Quando você tem aqui no meio uma sublista, você vai colocar isso aqui dentro. Tá vendo? Olha aqui, visualmente aqui. Então, você vai colocar ele aqui dentro. Então, você vai ter os títulos, o título principal, e dentro do conteúdo principal você vai ter subtítulos, e dentro dos subtítulos você vai ter subtítulos e assim por diante. Então você utiliza os títulos dessa forma. E a gente pode chegar no infinito aqui. O título 6. E assim por diante. Ele, aqui, a partir do 5, ele não está ficando menor mais. Mas a gente pode continuar. E a partir do 6 ele ignora. A partir do 7 ele ignora. Isso aí eu não sabia. Então ele segue a mesma coisa do HTML. É de 1 a 6. No 7 ele vai te ignorar, tá? Tem outra forma, que eu estava até esquecendo de trazer aqui, para fazer os títulos, que é o seguinte, você coloca aqui o título, certo? Título 1, e aqui eu vou colocar o título 2, certo? Tá vendo os títulos aí, não tá? Então, você pode também colocar assim, você apaga essa parte, ele vai virar um texto, e aí você coloca isso aqui, ele vai virar o título 1, tá vendo? Ou você pode apagar esse aqui e colocar esse tracejado aqui, ele vai virar o título 2, tá vendo? O tamanho, o título 2, aqui o título 1, tá vendo? Título 2, título 1, título 2, título 1. Então você pode intercalar usando esses traços. E aí você pode deixar o traço grandão para no seu código ficar separado, entendeu? Porque aqui a gente está vendo um readme.
No código, você pode usar isso aqui para separar o código README, entendeu? Porque aí, se alguém for abrir o seu README para ver alguma coisa, vai estar segmentado bonitinho, com esses segmentos daqui. Então, assim, vai da opção. Você pode fazer tanto os dois hashtags, o título 2, quanto utilizar o tracejado. Só que você não consegue utilizar eles juntos. Aqui você consegue fazer o tracejado, depois eu vou falar sobre ele, que é a segmentação. Mas para você transformar o texto no título, você tem que colocar o texto, o tracejado embaixo do texto, entendeu? E não tem o tracejado 3, tá? Pelo menos eu não conheço. Então, se eu quiser fazer um título 3, eu não consigo fazer outra coisa aqui, não vai rolar. Eu vou ter que vir aqui e colocar 3 hashtags para poder transformar isso em um título 3, tá bom? Então, na hora de fazer suas notações, você pode usar tanto esses tracejados, aí você usa o duplo e o simples, o duplo sendo o primeiro, o título 1, o simples sendo o título 2, como também você pode usar aqui os hashtags, 2 hashtags para título 2 e uma hashtag para título 1, certo? E o resto tudo é por hashtag, você vai ter que usar todas até a 6, porque ele não aceita 7, tá? Então, saindo daqui, a gente vai ver listas. Como que faz uma lista? Eu vou criar aqui um título, lista, certo? E aí aqui na minha lista eu vou fazer a lista em si. Como que a gente cria uma lista? A gente pode usar esse símbolo daqui para criar listas e a gente pode usar esse símbolo daqui para criar lista também. Os dois símbolos eles não se interagem, eu acho. Então, não, eles se interagem. Eu não sabia disso. Mas enfim, então você pode usar os símbolos para criar lista, tanto esse quanto esse. E como você faz uma lista complexa, né, que é lista com subitens? Você pode colocar aqui dentro, separado, um subitem. Então você vai colocar aqui o símbolozinho da lista e vai colocar aqui o subitem. Você vai ver que ele foi para cá para dentro, tá vendo? Tem que ser uma tabulação à frente. Se tiver na mesma tabulação, no mesmo nível, ele vai considerar como um item da lista. Para estar na frente, você tem que colocar uma tabulação à frente. E você também consegue fazer sub-sub-item. Então, eu coloco aqui um item, sub-sub, e aí eu consigo colocar ele aqui dentro. Eu coloco aqui no nível, enxerguem aqui, tá? No nível do sub-item e uma tabulação à frente, ele vai virar um sub-sub-item, tá vendo? Então você consegue criar essas estruturas de sub-sub-itens e itens e sub-itens dessa forma, entendeu? Deixa eu fazer um pouquinho complexo. E aí ele vai ficar assim bonitinho. Existe sub-sub-sub-sub-item? Não. Ele vai virar um sub-sub-sub-item, mas ele não vai ganhar um style diferente, tá? Então, sub-sub-sub-item. Ele vai entrar na tabulação dele, na tabulação certa. Então ele vai passar a ser o item desse item, desse item, desse item. Mas ele não vai ganhar um estilo único. Porque vocês estão vendo que aqui eles têm um estilo próprio, certo? E aí ele não vai ganhar aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Então aqui eu estou dando um zoom só para a gente poder enxergar melhor. Então aqui ele vai virar um sub-sub-item. Não vai ganhar uma aparência única, vai ficar com essa aparência aqui mesmo, do quadradinho pintado de branco. Mas ele vai virar um sub desse daqui. Então você consegue ficar fazendo subs de subs para sempre aqui, infinitamente. Tá certo? Bom, você consegue ficar fazendo aqui para sempre. Ele sempre vai entrando num sub. Mas assim, depende do uso, mas eu recomendo que pare aqui, tá? Porque se você tá virando sub, cria 2 listas, velho. Porque tem alguma coisa errada, entendeu? Então repense a sua lista. Então aqui a gente acabou de ver lista. E agora eu vou trazer um pouco como criar tabela. A criação de tabelas é bem importante. Lembrando que você pode utilizar isso aqui também, tá? Em qualquer lugar você utiliza esse tracinho, que ele vai virar também um sub-item, um item, essas porra. Ó lá, ele vira. Então você pode utilizar tanto o asterisco quanto o tracinho, o menos, né? O símbolo de menos. Então agora eu vou explicar como faz uma tabela. A tabela ela é muito importante, porque com a tabela você vai criar uma... Você usa bastante a tabela. Quando eu trouxer um conteúdo de como faz o README e como faz a issue, a tabela vai ser muito importante para você poder criar uma organização ali de várias coisas. Então, como que faz uma tabela? Vamos lá. Então, vamos ver como que faz a tabela. Primeiro, a gente precisa da estrutura básica. A estrutura básica é alguma coisa aqui e um tracejado e alguma coisa aqui, tá? Só que a tabela, ela tem que ser de mais de um elemento, entendeu? E aí você usa o pipe, que é esse símbolo aqui, para poder segmentar isso. Então, assim, aqui eu já tenho uma tabela, tá certo? É uma tabela com só um item,
mas é uma tabela. Então isso aqui é literalmente uma tabela, tá? É uma tabela, confia em mim. Eu vou jogar esse código daqui no GitHub para poder mostrar aqui a tabela. Ó. Vou colocar aqui os pipes. Aqui, ó. Então, ele já é uma tabela, tá certo? Só que é uma tabela de só um elemento, porque ele está aguardando o outro elemento. Então, ele é uma tabela só de um elemento. Como que a gente faz para fazer uma tabela de mais elementos? A gente coloca aqui na frente os outros elementos. Então, a gente vai colocar aqui. Aqui você usa esse traço. E aqui você vai colocar os outros elementos. Tá vendo? Esse traço é o que vai separar o seu título do corpo. Eu não sei nem o que acontece se eu colocar um traço aqui no meio. Eu vou testar. Então, um traço. Esse aqui, outro traço. Ele só vai colocar aqui dentro da tabela. Isso eu não sabia. Mas, enfim. O que separa... Só um minutinho. Aí eu criei duas tabelas. Beleza. O que separa o corpo da sua tabela do título é esse traço. E o traço ele tem que corresponder a quantos segmentos você tem. Então, se eu criar aqui um terceiro segmento, deixa eu colocar aqui um terceiro segmento, com o nome de outro nome, ele não vai reconhecer, ele vai passar a não reconhecer, e você tem que colocar aqui o traço para poder dizer que faz parte da tabela. Tá vendo? Então, dessa forma daqui é que você cria as tabelas. Você primeiro começa com os títulos e os pipes para poder separar os títulos. Depois você coloca o traço e o pipe para poder separar o corpo do título. O que você colocar aqui embaixo vai se tornar... Eu só vou pegar esse aqui e colocar aqui para ficar bonitinho. Mas o que você colocar lá embaixo vai se tornar o corpo, entendeu? E você também pode mexer na estrutura. Porque, por exemplo, se eu quiser colocar um item em branco, eu posso simplesmente apagar. Ou se eu quiser que esse item seja em branco, eu posso apagar ele. Por quê? O pipe vai separar o que é de cada coluna. Então, mesmo que eu não tenha nada aqui nessa coluna, ele vai separar. Entendeu? Então, colocando o pipe, você diz, essa coluna acabou. Pode não ter valor nenhum, ou pode ter muitos valores aqui. Essa coluna acabou. É isso que significa. Então, você separa as colunas pelo pipe, e aí você pode deixar ela em branco ou não. Entendeu? Então, essa é a estrutura básica de uma lista. Tem uma outra coisa muito interessante nas listas, que é uma forma de orientar elas. Eu vou colocar uns textos maiores para a gente poder enxergar isso bem. Certo? Então, a forma de orientar as listas é o seguinte. Vou botar um bem grandão. Você vem aqui nesse traço, tá vendo? Esse traço daqui, que é o que está segmentando a lista. E você pode colocar esse símbolo aqui, que é os 2 pontos. Esse aqui. E aí você vai colocar os 2 pontos, deixa eu só separar daqui para ele sair da lista. Você vai colocar esses 2 pontos em algum lugar da lista que você queira, entendeu? Então, por exemplo, eu quero que esse texto daqui ele seja alinhado para a esquerda e esse daqui seja alinhado para a direita. Eu vou colocar os 2 pontos aqui nessa ponta e aí ele vai alinhar o texto. E eu coloco os outros 2 pontos aqui, que ele vai alinhar um texto para cá, tá vendo? Veja aqui na tabelinha, ó que bonitinho que ficou. Eu consigo colocar ali no centro. Para você colocar no centro, você coloca aqui na ponta, e aí ele vai centralizar. E se eu quiser colocar na direita, você pode tanto deixar em branco, porque ele é default para a direita, quanto colocar esse pontinho que ele vai tudo para a direita. Então, eu só vou fazer aqui uma lista de 3. Um pipe, bababá, que eu vou mostrar para vocês como é que fica bonitinho. Só colocar o pipe. Eu tracejado. Aí é o seguinte. Como eu estava falando, esse aqui, por exemplo, eu vou juntar na ponta. Esse aqui eu vou deixar no meio. E esse outro daqui, ele não tem nenhum textinho, mas ele vai ficar na ponta daqui. Eu vou colocar um textinho nele. Esse aqui assim. Assim. Assim e assim. Então, aqui está a nossa lista. Esse daqui, ele tá para a direita. É porque não dá para entender muito bem, mas confia, ele tá para a direita. É como se esse daqui, olha para esse daqui, tá? Esse daqui ele vai para a direita agora, tá vendo? Então ele tá na direita. Então esse aqui tá na direita, esse tá no meio e esse tá na esquerda, na verdade. Não era direita, era esquerda. Tô viajando. Mas enfim,
Então você consegue orientar a sua lista colocando esses pontos no lugar do tracejado. Então, por exemplo, nesse caso daqui do tracejado, eu vou fazer a mesma coisa, então coloco esse daqui, ele vai para lá. Esse aqui eu quero que fique no meio, e esse daqui eu vou colocar para cá. Então ele vai juntar. Ou eu poderia fazer o contrário. Esse aqui vai para cá, esse aqui vai para cá. Entendeu? E esse do meio ele está centralizado. Então, dessa forma, você consegue centralizar o seu texto, né? E, pô, é bem simples, mas é uma parada importante que nem todo mundo sabe. Então, tá aí como que faz tabela e como que você centraliza o texto das tabelas, tá? A gente pode também visualizar isso aqui no Visual Studio Code para ver como é que fica. Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui a nossa tabelinha e aqui tá ela, tá vendo? Ela centralizada para lá e para lá, e aqui ela mais para a direita, ela no meio e ela mais para a esquerda. Então você tá vendo aí a tabelinha, e ela fica bonitinha assim, e você consegue colocar alguns códigos aqui, por exemplo, sei lá, endpoint barra, aí aqui você escreve home, entendeu? E aí você consegue coordenar esse tipo de coisa, é para isso que serve inclusive. Então é assim que você faz tabelas. Agora eu vou explicar um pouco sobre a edição do texto simples, tá? Então eu vou colocar aqui texto simples. E para você mexer no texto simples, primeiro, se você não tiver nada nele, ele vai vir esse textinho normal daqui, certo? Para você deixar ele em itálico, você utiliza isso daqui. É igual no WhatsApp. E aí ele fica em itálico. Eu vou colocar aqui um outro texto de baixo, para vocês verem que é diferente um do outro, tá certo? Então, eu vou até substituir isso aqui por uma letra só, que fica melhor. Então, a A e a A. Vocês veem que ele é diferente, tá? Ele está em itálico. Vocês também podem utilizar esse símbolozinho de lista para poder fazer isso. Então, vocês colocam um em cada ponta, ele vai fazer a mesma coisa, o itálico, tá certo? Agora, eu vou mostrar como que faz o negrito. Você pode colocar um traço desse em cada ponta, ou seja, 2 traços, ele fica em negrito, ou ele fica em strong, né? Ou você coloca duas estrelinhas e aí ele fica em negrito também, tá vendo? Então, itálico e negrito. E também tem como fazer outra parada. Como que eu faço para deixar ele em itálico e negrito ao mesmo tempo? É simples, você bota um a mais. Se você botar um a mais, ele fica em itálico e negrito. Aqui ele nem mostrou diferença, mas enfim. Aqui ele está em itálico e negrito. Opa, fiz merda. Ixi. Calma aí que eu buguei o meu negócio aqui. Open with Markdown Preview. Pronto. Coloque ele aqui na ponta. Ó, aqui ele tá em itálico negrito. E aqui ele tá só em negrito. E aqui ele tá só em itálico, por exemplo. E você consegue também colocar a estrelinha a mais aqui. Então se você coloca uma estrelinha de cada lado, ele vai ficar também em itálico negrito. Então é assim que você manipula os textos, tá? É com esse símbolo daqui e a estrelinha você consegue editar o texto dessa forma, entendeu? Agora vamos ver como que escreve código aqui dentro. Então, eu vou apagar isso aqui e colocar aqui código. Para você escrever códigos, você pode utilizar isso daqui, que é esse trocinho daqui, tá certo? Isso aqui, ele vai escrever Opa, não é esse não, é o outro. É a tal da crase, tá? Essa aqui. Isso aqui você vai escrever um código e ele vai abrir nessa telinha cinza. Então, eu posso, por exemplo... sei lá, então, assim... Deixa eu fechar aqui. Se você colocar esse negócio aqui, ele vai dar um bug, eu sei, mas calma aí. Para você... Tá, eu vou ter que explicar isso. Para você escrever uma linha de código, você utiliza essa crase, entendeu? E aí você consegue colocar aqui, por exemplo, sei lá, run me, pronto. Ele vai escrever o código aqui, tá certo? Agora, se o seu código ele for de mais linhas, ele tá até aceitando aqui, o que é estranho, mas enfim. Se o seu código ele for de mais linhas, você tem que colocar 3 desses símbolozinhos nele. Então você vai colocar 3 crases aqui e no total vai ser 6, né? 3 crases de um lado e 3 crases do outro. Quando você fizer isso, o código que você colocar aqui no meio, ele faz até um bloco de código aqui, e o código que você colocar, ele vai ser considerado o código. Então aqui vocês estão vendo, como é que ele está fora, aqui vocês estão vendo que eu importei todo o meu código e ele está visualmente. Isso funciona também para todas as linguagens por aí, inclusive linguagem que você, em teoria, não iria conseguir fazer isso. Então, por exemplo, eu consigo colocar aqui a crase e colocar aqui dentro códigos em Markdown.
tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui o título e aqui o subtítulo, uma linha qualquer, ou uma lista, que vocês vão ver que ele não vai se modificar. Se eu não tivesse essa crase, ele iria se modificar para o código que eu escrevi em si, entendeu? Mas como eu coloquei a crase, ele vai se transformar em um bloco de código, e o código que estiver escrito no bloco de código não vai ser interpretado, tá bom? Então você consegue escrever qualquer coisa aqui. E tem uma parada que nem todo mundo sabe, poucas pessoas sabem, que é o seguinte: você consegue escrever, eu vou colocar aqui um código em JavaScript, var número igual a 10, sei lá, function, enfim, porra, porque eu nem lembro como é que faz essas paradas, né? Mas enfim, então aqui a gente tem um código em JavaScript, por exemplo. A gente tem aqui JavaScript, Markdown e HTML. Eu consigo colocar aqui na frente, tem que ser aqui na frente, tá? Que tipo de código é esse? Então, se eu colocar aqui HTML, ele vai interpretar em HTML. Isso é muito chique, velho. É muito chique. Você tá vendo a diferença, né? Aqui, ele tá visualizando isso aqui. Se eu coloco HTML, ele vai interpretar e vai deixar tudo bonitinho, da cor bonitinha, tudo certinho. Aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui Markdown. E não mudou em nada. Mas beleza. E aqui eu vou colocar em JavaScript. E aí ele só mudou isso aqui, no caso. Mas eu acho, né? Talvez eu possa ter escrito errado também. Deixa eu só colocar um método qualquer. Pessoa recebe new pessoa 20. Pronto. Então, ele tá verdinho aqui, ele tá verdinho. Vamos visualizar isso aqui dentro do GitHub para ver como é que fica. Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui. Pronto. Vamos fazer o preview. E aqui ele tá bonitinho, ele tá aqui em JavaScript. Eu não sei se ele tá aceitando o meu Markdown. Eu esqueci um N. Agora ele tá aceitando o meu Markdown. Mas enfim, aqui tá HTML, Markdown e JavaScript. E também quando você utiliza esse bloquinho daqui, ele, por exemplo, sei lá, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou tirar o de HTML, por exemplo. Quando você utiliza o bloco de código, você no GitHub, eu não sei se outras plataformas fazem isso, isso não é de Markdown, é uma forma de interpretar o Markdown do GitHub, mas ele vai colocar também esse símbolozinho daqui de copiar o código. E aí você consegue apertar aqui e o código ele vai ser copiado. Isso aqui é do GitHub, não é do Markdown, tá? Então, no Markdown, na notação, né, na escrita do Markdown, eu consigo só mudar aqui a interpretação do código. Então eu tenho aqui várias interpretações, eu consigo colocar outras, por exemplo, vou copiar isso aqui, vou colocar em Python. E eu não sei até quantas linguagens isso aqui funciona, mas eu acredito que vai funcionar na maioria das linguagens aí, tá? Então tô colocando aqui um código simples em Python. Isso aqui eu não sei se roda em Python, mas enfim. Então aqui a gente tem também um código em Python, tá vendo? Que é igual ao de JavaScript, aparentemente. Mas enfim, então é assim que você faz para poder usar essa parte de códigos do Markdown. E ele é muito importante pra gente que é programador. Então passa aí a aprender como que faz. Entendi, ele tá atrasado. Eu tenho que vir aqui e abrir de novo. Porque eu tô usando um... Opa, fiz merda. Eu tô usando um interpretador para poder visualizar o código aqui com vocês. Mas enfim, então é dessa forma que você faz esses blocos de código. Eu vou colocar aqui o N. É dessa forma que você faz os blocos de código. E eu sempre recomendo que faça exatamente assim. Coloque os tracejadinhos, Pô, tava falando o nome até agora. Coloca esses hífen pra cima daqui. E coloca a linguagem que você tá trabalhando, tá? Markdown, JavaScript. Deixa eu pegar o outro aqui. Pô, mas aí eu tenho que colocar o interpretador dele, né? Vou jogar ele aqui dentro. Opa. E Python. Tá bom? Então, é assim que você faz no Markdown para você poder colocar códigos aqui e eles ficarem interpretados para mostrar tudo bonitinho aqui para vocês, tá certo? Então, agora a gente vai para checkbox. E a gente vai entender como que faz elas. Primeiro, a forma da checkbox, ela é dessa forma daqui.
certo? E o texto na frente. Por exemplo, o texto no caso que você quer marcar. Então, por exemplo, sei lá, Markdown. Então, tá aí o meu texto e a minha checkbox aqui. Para ela estar vazia, você precisa colocar o espaço. E para ela estar preenchida, você coloca o X, tá certo? Só que ela tem que obrigatoriamente pertencer a uma lista, porque a checkbox ela é uma lista, entendeu? Uma lista de check. Então, você precisa, antes disso, colocar ele dentro de uma lista ou aquela lista de tracinhos. A maioria das pessoas utiliza a lista de tracinhos para poder usar a checkbox, mas a regra é, checkbox tem que estar dentro de uma lista. Então, você consegue utilizar qualquer tipo de lista, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns itens e vocês vão ver como que ele fica, tá certo? Ele fica dessa forma, ele não é clicável, você não consegue manipular ele não tem código dentro dele, mas se você quiser colocar ele como preenchido, você tem que, lembrando, dessa forma daqui ele não interpreta como checkbox, né? Essa aqui é a estrutura básica da checkbox, só que ele não vai interpretar. Você tem que escolher aqui dentro se ele vai estar vazio, aí você coloca um espaço, ou se ele vai estar preenchido, aí você coloca um X. Então aqui a gente vai ver como que ele fica preenchido, tá certo? Nos dois, e como que ele fica vazio aqui nos dois, tá? Nas duas formas, tanto na estrela quanto no tracinho, né? No menos, no hífen. E também você, como você está em uma estrutura de listas, você consegue manipular isso como uma lista. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma lista, e essa lista daqui vai ser, sei lá, tudo. E aí, para você completar o tudo, você tem que completar o quase, e para você completar o quase, você tem que completar a tarefa 1 e tarefa 2. E eu vou copiar isso aqui mais e colocar o ainda tarefa 1 e 2. Pronto. Isso aqui está em uma estrutura de listas. Então, se a gente quiser colocar naquelas segmentações, a gente vai ter que fazer funcionar, né? Então, primeiro eu vou colocar aqui uma tabulação para o tudo, ou seja, tudo tem que estar marcado. E aqui no quase, a gente coloca a tarefa 1 e tarefa 2. E no ainda não, tarefa 1 e tarefa 2. Então, vocês podem ver que ele atribui a estrutura de listas a esse negócio. A gente consegue continuar isso aqui, tá? A gente consegue colocar isso e fazer um novo nível, dessa forma daqui. E ele sai virando vários níveis, igual eu tinha mostrado na lista antes. E aí, para ilustrar, eu vou preencher isso aqui como marcado. E aí vocês estão vendo que as duas tarefas estão marcadas, essa aqui está marcada. Como aqui só tem uma tarefa, essa aqui não está marcada, e aí a gente sai marcando as tarefas tudo, e é assim que funciona. Então, ela consegue atuar como uma lista. E também, como ela está em uma estrutura de lista, você consegue colocar ela dentro de uma lista convencional. Então, por exemplo, eu consigo colocar aqui itens, e dentro dos itens as checkbox, tá vendo? Elas estão dentro do itens. Cada checkboxinha está dentro de itens, entendeu? Então, o tudo, em vez de ser um checkbox, ele poderia ser só o primeiro item da lista daqui, entendeu? E aí ele tá aqui, a lista tudo com cada tarefinha, tá vendo? Então, é assim que você utiliza o checkbox. Vocês podem marcar e desmarcar, colocando um X ou colocando um espaço, ele vai ficar marcado e desmarcado. E vocês podem utilizar isso de várias formas. E tá aí, entendeu? Teve uma coisa que eu esqueci de explicar, que eu lembrei agora, sobre texto. Então, vamos voltar aqui em texto. Simples. Que é o seguinte, para você escrever um texto grifado, você coloca o símbolo do tio. Do tio não. Do tio. O nome disso aqui é tio, né? Sei lá, desse troço daqui. Então, você vai colocar esse símbolo daqui, que aí tem que ser 2. Porcaria. Que aí o texto ele vai ficar grifado. Tá vendo? Então, isso aqui vai deixar o texto grifado. Só existe essa forma para poder grifar texto, não existe outro símbolo para você utilizar. E aí você pode combinar os símbolos. Então, por exemplo, eu coloco grifado itálico, ou grifado e negrito, ou grifado, negrito e itálico, ao mesmo tempo. Então, eu consigo fazer ele funcionar dessa forma. Então, aqui ele está grifado, negrito e itálico. E por que eu estou mostrando isso? Porque é bom, né? É bonito você fazer a lista. Deixa eu fazer duas listas aqui. Lembrando que a lista ela precisa ter um item associado a ela, para ela poder se valer, né? Se preencher. E fazer parte da lista. Se a lista estiver marcada, você pode utilizar o tiozinho para poder colocar o texto dela grifado, entendeu? Para poder mostrar que a lista realmente está marcada. Então aqui fica bem bonitinho, ó. A lista desmarcada e a lista marcada, grifada o texto, tá? Você não consegue sair grifando tudo, não, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui, vai dar um bug, eu sei que vai.
Mas, ó, você não consegue sair grifando uma caixa. Você não vai grifar a linha, infelizmente. Eu acho que, pô, se desse pra grifar uma linha, ia ficar bem bonitinho. Mas você não vai conseguir grifar uma linha, certo? Porque ele vai interpretar o que tiver dentro aqui, tá? Então, eu esqueci de colocar esse. Então, dessa forma, você consegue grifar o texto, deixar ele grifadinho. Você pode também colocar esses telinhos aqui, uma de cada lado, para você grifar e inclinar para poder demonstrar que o item ele foi concluído, tá certo? Então, aqui, item em aberto e item concluído. Agora eu vou explicar como que você faz para começar a mexer com uma parte um pouquinho diferente e introduzir o HTML ao Markdown, de forma que você não vai escrever tipo o HTML, mas usar alguns elementos HTML para poder manipular o Markdown, que fica muito legal e fica muito bonitinho. Então, vamos lá. É o seguinte, antes, só para terminar, porque a gente vai utilizar isso, né? Eu acabei de lembrar. Outros recursos, eu vou colocar aqui, outros recursos. Você pode utilizar, ele tá meio bugadinho aqui, porque eu tava testando uma parada com imagens, mas enfim. Deixa eu abrir outro, com o Markdown Preview, colocar ele aqui do lado. Outros recursos que você pode usar é a linha, é só colocar isso aqui, ele vai criar essa linha, tá vendo? Essa linha daqui, ele só tá, deixa eu escrever no texto, essa linha daqui. Lembrando que, é verdade, se você coloca a linha debaixo do negócio, ele vira um título, então eu vou saltar aqui, pronto. Então você consegue fazer essa linha, que é a linha de segmento, e também você consegue fazer um negócio chamado block quote, que é um bloco de anotações, usando esse tracinho. Então você coloca esse tracinho e o texto que você quer, por exemplo, sei lá, tutorial, não, note de alerta. Então ele vai fazer esse block note aqui. E você também consegue fazer uma estrutura de listas nele. Então, tipo, eu consigo continuar ele aqui, certo? E escrever um bando de coisa. É engraçado que ele não tá saltando. Mas enfim, eu consigo colocar um bando de coisa nele, mas eu também consigo colocar um mini dentro dele. Então eu consigo colocar um note dentro do note, tá certo? Então eu consigo fazer isso aí. E eu também consigo, eu acho, vamos testar, fazer um note dentro do note dentro do note. Isso. Que beleza, note dentro do note dentro do note. Então você consegue ficar fazendo essas estruturas bizarrinhas aqui, mas, sei lá, não é muito útil não. Mas, enfim, você consegue fazer isso, tá? Então, você faz uma setinha assim, um símbolo de maior que aí ele vai fazer esse bloco daqui. E tudo que tiver dentro dele, ele vai considerar dentro do bloco. Então, se eu escrever um texto aqui de baixo, ele tem que saltar uma linha, né? Ele vai considerar fora do bloco, mas se eu quiser colocar ele, eu coloco dentro do bloco, entendeu? Então, assim é que funciona o block note. Mas agora, vamos tirar isso aqui e vamos entrar em HTML com o Markdown, que é uma sinergia muito boa, tá? Então, a primeira coisa de todas, a mais importante, a que eu acho mais charmosa, é você fazer o Summary Details no HTML, tá? Então, aqui dentro do HTML, você consegue fazer tudo, tá? Do HTML, você consegue, tipo, escrever os H1s aqui e... Deixa eu escrever um H1, você consegue escrever um P, então, um P aqui, pra gente, P. Você consegue escrever aqueles textos em negrito, eu não lembro, acho que é um F, né? É F? Eu não lembro, velho. Esse bagulho é muito inútil. Porque você mexe com... Ah, não, é strong. Strong. Pronto. Você consegue colocar aqui o strong, e aí ele fica em negrito, mas isso aqui você geralmente faz no CSS, tá? E então você consegue utilizar o HTML aqui dentro, simplesmente. Mas tem algumas coisas do HTML que vale muito você mexer utilizando o Markdown, que é o Details Summary. Você coloca aqui Details, assim, e ele vai abrir aqui essa setinha, tá vendo? Eita, eu fiz merda aqui, calma aí. Deixa eu deixar abrir de novo. Pronto. Então, aqui com Details, você consegue fazer essa setinha, tá vendo? Então, eu só vou fechar aqui o Details. Fecha ele. E aqui dentro do Details, você consegue escrever um texto. E aí, o texto vai ficar escondido. Quando você abre, ele mostra o texto. Quando você fecha, ele esconde. E aí que tá a parada interessante. Você consegue colocar o texto aqui em uma estrutura diferenciada. Não consegue. Aqui. Você consegue colocar o texto em uma estrutura diferenciada. Então, quando você abre o Details, ele vai abrir o Note, tá vendo? Isso é muito bacana, muito bonito. Que aí você consegue escrever um bloquinho
que vai ficar dentro do details. Eu não sei nem se você consegue colocar o summary dentro. Eu vou testar isso agora. Para você mudar o título do details, você escreve summary, tá? Summary. O summary, ele vai mudar o título do seu código em details, tá? Summary. E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui o... Opa, tem que fechar. Eu vou colocar aqui o, sei lá, notes, entendeu? E aí o meu notes, quando eu clicar aqui, ele vai abrir. Quando eu clicar de volta, ele vai fechar o notes, tá vendo? Ai, velho, que agonia, mano. Eu não sei por que ele fica fazendo essa cagada comigo. Ah, beleza, ele tá aqui ainda. Então, notes, tá certo? Eu vou testar aqui se eu consigo colocar ele em... Não consigo colocar ele no bloco, infelizmente. Mas, enfim. Então, é assim que você faz esse cardzinho. É com details. E aí, aqui dentro do card, você consegue colocar todas as estruturas do Markdown. Você consegue colocar, por exemplo, códigos. E aí, esse código aqui dentro, você... No caso, ele já está até ignorando o meu código. Mas aí, o código você coloca em HTML. E aqui, eu vou colocar o próprio código do details. Aqui. Então, você consegue colocar código dentro do details e quando você fecha, não existe nada. Quando você abre, existe uma section inteira aqui dentro, entendeu? Consegue colocar listas, então eu coloco aqui uma lista, aí a minha lista aqui, ela vai ter um markup aqui, um negocinho para eu marcar, e tudo bonitinho, eu vou colocar um dentro do outro, e dessa forma que você faz. Então, você tá vendo que, pô, fica muito charmoso, muito bonitinho, e quando eu não quero, eu escondo e eu abro. Então, isso aqui é propriedade de HTML, esse Summary Details, e você coloca qualquer coisa que você quiser aqui dentro. Inclusive, você consegue colocar o próprio código HTML aqui dentro. Então, você consegue colocar, sei lá, um P também. A gente está usando Markdown porque, pô, você vai usar o Markdown. Mas a gente consegue colocar um P, por exemplo. E colocar um texto aqui dentro. E aí ele vai ficar aqui. Outra coisa muito interessante é você utilizar o BR. Pela primeira vez na vida, é bom utilizar o BR do HTML para alguma coisa. Porque muitas das vezes a linha ela não quebra, né? E aí você colocando BR, você pode auxiliar essa linha de quebrar, tá bom? Então aqui, por exemplo, ele tá grudadinho. Eu posso fazer tanto assim, quanto colocar quanto colocar o BR, ele vai quebrar também. Tá vendo que ele quebrou? E ele quebrou, mas continuou na lista. Então ele quebra continuando na lista. Eu não sei nem se dá pra botar isso aqui. Não dá, mas... Enfim, então, ó, aqui, por exemplo, ele tá grudado, tá? Tá vendo? ASD, AST. Pra eu quebrar, eu coloco aqui um BR. E aí ele vai quebrar em ASD, AST. Então, é uma das utilidades do nosso HTML. É você utilizar o BR pra você poder quebrar a linha, né? E aí você consegue colocar o BR em tudo e sair quebrando a linha das coisas. Porque o Markdown, às vezes, ele não quebra, entendeu? Então, é isso. Uma passadinha de um dos objetos que você consegue fazer em HTML e vamos continuar a aula aqui. A gente consegue também fazer uns markups, né? Que é o seguinte, você cria um... Calma aí, vamos primeiro explicar o link. Para você criar um link mesmo clicável, é muito simples. Você vai usar essa estrutura daqui. Isso aqui vai criar um link para você. O quadrado e a bola vai criar um link para você, tá? Aqui dentro do quadrado, você vai colocar o nome que você quer no link. Então, por exemplo, o nome do meu link. E ele já vai vir aqui num formato de link e vai ser clicável. Mas aqui no caso ele não vai dar em nada, ele vai falar que tá tudo errado, não sei o que. Não sei nem o que ele tá abrindo ali, mas tá aí o meu link clicável. Para eu colocar um endereço para o meu link, eu posso simplesmente colocar aqui. Então eu vou só fazer um teste, não sei se vai funcionar, mas eu vou colocar a licença aqui dentro. Então eu vou colocar aqui um /licença. Então aqui dentro do meu link ele é para ter a licença. Se eu abrir aqui o meu link, ele abriu a licença, tá vendo? Então você consegue colocar aqui dentro... Abre o meu... Ai, que bosta. Calma aí. Se eu salvar esse negócio, eu não salvo aqui, não? Não. Tá, deixa eu abrir de novo aqui essa porcaria. Open with preview. Fica dando esses bugs chato. Bagulho mal feito. Enfim, então o meu link, ele tá aqui e eu consigo linkar qualquer coisa. Tanto, por exemplo, a minha licença, que eu acabei de linkar, como, por exemplo, eu consigo colocar aqui outro link com, sei lá, o Google. Lembrando que aqui... Aí, ó. Tá vendo? Não quebrou a linha. Vamos usar o BR. Você pode saltar a linha também, tá? Aí ele obriga a quebrar. Se você saltar a linha, ele obriga a quebrar, mas às vezes ele quebra fazendo salto de linha. Então, se você quiser só saltar a linha, pode usar o BR, que ele vai colocar aqui, saltar a linha, tá? Então, eu não sei se o GitHub ele consegue interpretar bonitinho, mas pelo menos o meu interpretador não interpreta, a gente usa o BR para isso. Então, aqui eu vou colocar o link do Google, que é https google.com. Então, aqui ele já está vinculado ao Google, eu clico aqui, ele vai me levar para o Google, entendeu? Então, essa parte de link, ele consegue fazer isso.
E para quem já estudou HTML, principalmente HTML4, eu não sei se está muito presente no HTML5, a gente tem os bookmark. É bookmark? Não, eu acho que é bookmark. Que é o seguinte, você consegue colocar isso aqui para redirecionar para outro lugar. Então, só um exemplo, eu vou criar aqui um texto gigante, utilizando... Vou colar vários. Pronto. Então aqui a gente tem um texto gigante, tá certo? Atrapalhando a gente. Se eu vim aqui no final, a gente tem essa parte, eu consigo criar um markbook aqui embaixo. Então eu vou criar, da mesma forma que você cria um link, você consegue criar um markbook. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Google, não, pra cima. E aqui eu coloco o meu link. Só que aí que tá, o meu link eu já vou colocar aqui, tá? É assim, top. Mas é o seguinte, para esse link funcionar, eu venho aqui no começo, pode ser em qualquer local, e vou criar uma tag A, e dentro da minha tag A eu vou colocar um name chamado de topo, certo? Eu vou fechar esse A. Veja que o texto do A em si, ele não existe, ó. Ele estaria aqui, mas eu não coloco o texto nele, porque eu só estou utilizando essa função daqui, ó, que é a função name. Pode ser ID também, tanto faz. Mas essa é a função daqui, tá? Que é você criar uma âncora chamada topo. Você pode chamar essa âncora do que quiser, tá? Do que quiser. E aí eu venho aqui no final e coloco aqui o endereço do meu link. No caso do endereço do meu link, se eu quiser usar um bookmark, eu coloco o hashtag e coloco o meu endereço de link, que no caso é... Qual era o nome? Era do que quiser. Isso. Então, você escreve aqui do que quiser. Só que em HTML você utiliza esses tracinhos e pronto. Tá, depois de muito testar aqui as coisas, eu não sei por que um deles funciona e outro não, mas enfim. Se você colocar um ID, ele vai funcionar. É ridículo, mas basicamente é isso. Então aqui, por exemplo, eu tenho o name topo, eu troco isso aqui para ID, tá? ID topo. E aí quando eu venho aqui para cima, ele vai me levar para cá. O name não tá funcionando no meu interpretador. Eu fui também no... não tá funcionando o name, então utilizem ID. Eu fui também no GitHub, e assim, no GitHub normal ele funciona name, mas no preview ele vai funcionar só ID. Então, usem o ID, tá? E pra quem não sabe, o name é do HTML4 e o ID é do HTML5. Então, não sei, talvez seja isso. Enfim, utilizem o ID. Então, como eu tava explicando, calma aí, deixa eu apagar tudo isso aqui. Você vai colocar aqui o pra cima, né? O pra cima, no caso, o seu texto aqui, o que você quer colocar no link. Ou, por exemplo, você só pode botar, sei lá, só um botão aqui, escrito up. E aí ele vai estar aqui. Quando você clicar, ele vai levar você até aqui em cima, tá? Utilizando o ID topo. Deixa eu apagar essas outras coisas aqui, isso aqui eu tava testando. Mas utilizando o ID topo, você leva ele de um ponto ao outro. O texto, ele não precisa estar, deixa eu subir aqui, não precisa ter nada aqui dentro, tá? Da marcação. E você também não precisa necessariamente ser um negócio desse. No caso, a gente está utilizando isso para a gente colocar o link. Mas, por exemplo, se fosse um H1, aqui, ó, um H1, chamado de, sei lá, titulão, eu consigo colocar o ID aqui para topo. E aí, lá embaixo, ele vai... Ué, calma aí. Ah, claro. Deixa eu fechar isso aqui. Aí, lá embaixo, ele vai levar até o titulão. Tá vendo que ele não levou até o HTML, ele levou até o titulão. Então, assim, você consegue direcionar ele para qualquer lugar que tenha um ID. Só que você não consegue tacar um ID aqui no meio. Você não consegue simplesmente fazer ID... Deixa eu, pelo menos, colocar aqui num espacinho branco. ID é igual a topo. Você não vai conseguir fazer isso, porque isso aqui está no modo texto. E aí, para ser uma tag, você coloca aqui a tag A, ou você pode usar qualquer outra tag. Então, por exemplo, você pode colocar uma tag P, ou colocar até uma tag simples, se você lembrar de alguma. Deixa eu colocar aqui um /P. O único requisito é que ele tenha um ID chamado topo. Deixa eu apagar isso aqui, inclusive. Ele só precisa ter um ID chamado topo. Quando a gente vem aqui e apertar aqui, ele vai ser levado até o topo. Tá vendo? No caso, ele tá me levando até aqui o meu título. Aqui. Pronto. Então, ué, ele ainda tá com o título 1. Calma aí, deixa eu abrir e fechar de novo, porque ele não tá sincronizado. Pronto. Vem aqui. Aí a gente desce aqui e clica em... cacete. Em up.
e ele vai me levar para o meio do texto daqui, porque no meio do texto a gente tem aqui o topo, tá vendo? Que no caso seria aqui, ele me levou para cá. Então, você só precisa ter um ID, mas por convenção, todo mundo coloca os markups, os markbook, desculpa, dentro de um A. Então você vai criar um A vazio aqui, e aqui dentro do A você coloca o ID, você coloca o ID do seu markup, que pode ser, sei lá, título. E aí, lá embaixo, ou em qualquer lugar que você queira colocar, você vai colocar aqui um link, da mesma forma que você faz um link, título, e aqui você vai colocar o markbook dele. Então, ele vai levar até o título, tá vendo? Ele vai até aqui a parte de cima. Uma parada que eu quero testar é o seguinte: será que dá pra gente redirecionar para alguma coisa que está dentro de um details? Então, aqui, deixa eu abrir aqui. Aqui a gente tem um details, certo? Bonitão. E com HTMLs, com um monte de coisa. Dentro desse details, eu vou colocar aqui um bookmarkzinho. Eu vou colocar aqui um A, um barra A, e aqui eu vou colocar um ID det. E aí, de lá de cima, é que eu vou chamar. Eu vou criar aqui um link chamado details. E aqui eu vou colocar o meu det. Tá certo? Então aqui a gente tem o link do details. Se eu apertar aqui, ele vai me levar para baixo. Mas se o details estiver fechado e eu apertar aqui, ele não vai encontrar. Então, não funciona muito bem. Mas enfim, então você consegue fazer esse tipo de coisa. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, na verdade tem mais duas coisas, que é o seguinte, que eu esqueci, né? A utilização dos títulos. E aí, você consegue colocar qualquer código, só que quebrado, usando o Ctrl+, tá? Esse aqui. Então, por exemplo, se eu colocar assim, título, ele vai vir bonitinho, tá vendo? Então o Ctrl+ ele anula o código, qualquer código. Então, por exemplo, aqui eu teria uma lista, se eu colocar o Ctrl+ aqui, ele vai anular a lista. Isso aí é normal, padrão de todas as linguagens, mas enfim, é importante lembrar que o Ctrl+ anula o código, tá? E aí, isso aqui, ele tá nessa estrutura. Se você tiver no GitHub, eu vou colocar aqui no GitHub, isso aqui era eu testando. O próprio GitHub, ele vai me mostrar, tá, ele não vai mostrar aqui, mas eu vou só salvar para mostrar para vocês, tá? Então, eu vou salvar aqui e vamos aqui no Guia Markdown, pronto. Aqui ele vai mostrar esse botãozinho. Esse botãozinho ele vai servir para orientar os nossos títulos. Então você está vendo que ele forma uma espécie de lista. Isso aqui é orientado ao título, tá? Eu posso colocar qualquer outra coisa aqui, ele vai orientar isso aqui ao título. Então, e ele vai formar esse estilo daqui dependendo do nível do título, tá vendo? Então o título 3 ele tá mais para cá, o título 2 tá mais para cá, o título 1 que é o principal ele tá aqui. Esse daqui é o título 2 de novo, ele tá na mesma linha desse, e você acaba criando uma lista de títulos, assim como eu expliquei. Essa anotação daqui, a anotação de sections, ela é a mesma anotação que o Saturn, o Marte, aquele aplicativo lá de Google Colab, ele utiliza. Então, se você já mexeu com o Google Colab, ele roda Markdown, e o Markdown dele, ele roda essas sections daqui. E o GitHub, ele também roda section. Então, você consegue fazer essa estrutura daqui de títulos. E, para finalizar, a gente vai entrar aqui em outras coisinhas, que é a parte dos emojis e de alguns símbolos especiais, tá? E é o seguinte, deixa eu apagar aqui rapidão, e vamos ver como que faz para colocar emojis aqui no Markdown. Então, primeiro, antes de ver os emojis, vamos ver como que faz uma tecla de teclado. Para fazer a tecla de teclado, você vai usar a QBD, que é o Keywords Button, sei lá do que é o Key Button Display. E aí você vai abrir aqui o seu Key Button Display. Então eu vou colocar aqui, eu vou fechar o Key Button Display. E isso aqui vai ser a sua teclinha de teclado, que você utiliza para fazer os teclas de shortcut. Então você consegue, por exemplo, F, aí ele vai fazer a teclinha F, tá vendo? Você consegue fazer várias teclinhas aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou botar aqui a tecla G, por exemplo, ou eu consigo criar aqueles códigos de atalho, né? Então, por exemplo, sei lá, o Shift mais A. Aí ele vai ficar aqui bonitinho. Você também pode utilizar os símbolos das teclas. Para você encontrar o símbolo, você utiliza o Alt e joga um número aqui, ele vai criar um símbolo.
só que no teclado numérico, né? Então ele vai criar um símbolo, mas você vai ter que procurar isso no Google, porque eu não lembro a tabela. Ou você pode procurar uma tabela de símbolos no Google. Eu tenho uma aqui, essa tabela daqui, e aí você consegue copiar e colar aqui alguns símbolos. Então, por exemplo, o símbolo daqui de backspace, ou de apagar, eu vou colocar aqui um. Ok, button display. Button display. E colocar esse símbolo aqui. Aí ele vai fazer essa teclinha daqui, tá vendo? Ou eu posso colocar qualquer outra tecla aqui, por exemplo, essa tecla daqui, de Caps Lock. Eu vou colocar ela aqui. E assim por diante. Então você consegue fazer... Dá pra dar um espaço pra deixar... Ah, não dá, enfim. Você consegue fazer essas teclinhas e tá aí, as teclinhas. E você também consegue fazer elas de uma forma mais... Em vez de ser assim, nessa anotação esquisita, você faz teclinha por teclinha, né? Se você tiver paciência. Então, por exemplo, vou copiar aqui a tecla de Shift. E aí você pode fazer assim, ó. Calma aí. Key, display button. Do Shift. Poxa. QBD. Shift. Aí eu coloco mais. Ou a outra teclinha. Que vai ser o... sei lá, o M. E aí vai ficar essa organização bonitinha aqui, ó. Teclinha do Shift mais o M. Então você consegue fazer as teclinhas usando esse código em HTML aqui, que é o QBD, código muito estranho. Ou você pode utilizar emojis, sim. E aí vamos lá, como é que a gente faz os emojis? É muito simples, é igual no Discord. A gente vai colocar 2 pontos assim e o nome do emoji aqui dentro, entendeu? E aí, eu nem sei se é assim o emoji, mas enfim, e aí ele vai se transformar em um emoji. Para isso, a gente pode utilizar uma biblioteca de emojis, por exemplo, eu estou com essa aqui, e ele está me dando o nome de todos os emojis. Então eu venho aqui, por exemplo, e pego aqui o nome do emoji, ou eu só copio daqui, eu não sei o que ele copia quando eu aperto ali. Ah, eu copio o próprio emoji, tá? Eu não quero copiar o emoji, eu quero copiar isso aqui. Então, a gente vem aqui e coloca aqui o texto. Poxa, que diabo. Aqui. A gente coloca o texto e ele é para interpretar para emoji. Não está interpretando no meu, mas a gente pode vir aqui no GitHub e colocar ele aqui que ele vai interpretar aqui. Então, deixa eu vir aqui. Vou colocar o emoji aqui. Que diabo. O GitHub ele ajuda na hora de escrever os emojis. Red circle. Oi, eu substituí, calma aí. Red circle. Aí eu venho aqui, ele vai estar com o red circle aqui. Então assim, você consegue escrever os emojis assim. Engraçado porque no meu ele não tá aceitando. Ele não aceita. É coisa do meu interpretador, mas enfim. Você consegue escrever os emojis dessa forma. Você coloca aqui e escreve o nome do emoji que você quer aqui. Enfim. Então vocês conseguem pegar o nome do código aqui, por exemplo, esse Sleep Face. E vamos pegar do... Tem outro site que é melhor, que é o Emojipedia. Vamos entrar aqui no Emojipedia rapidão, que eu já tô perdendo a paciência. Esses negócios. Vamos pegar um emoji aqui, pronto, o de Papai Noel. A gente vem aqui no de Papai Noel. A gente consegue copiar vários códigos dele, várias coisas. Mas eu quero... Caramba. Aqui. Code points. Aqui, shortcode. A gente consegue esse daqui, ó. Ele até tá dizendo que ele aceita para GitHub, para Slack, para Discord. Esse santo. Então a gente vai pegar ele aqui. Pô, o Emojipedia é bem melhor. Usem o Emojipedia, tá? Não usa aquela porcaria que eu tava mostrando, não. Então, aqui. Vamos copiar ele aqui. E ele vai executar aqui. Engraçado. Se eu colocar ele aqui, ele não vai, né? Não vai. Mas enfim. Então vocês conseguem colocar emojis. É só ir no Emojipedia, copiar o código e colocar. Ou vocês podem copiar o próprio Papai Noel aqui, o próprio emoji de vocês e colocar aqui. Mas por que é preferível você utilizar o código? Porque depende do navegador da pessoa. Então, por exemplo, se vocês estiverem utilizando outro navegador, tipo, sei lá, vocês estiverem usando um celular, um iOS, alguma parada assim, alguns emojis eles não têm a compatibilidade pro navegador. E aí o GitHub ele consegue trocar para um emoji compatível, às vezes não, mas ele troca. Enquanto aqui ele só vai dar um quadradinho, porque ele vai dizer que aquele emoji você não tem, então ele vai dar um quadradinho branco. Então, se vocês já viram vários emojis aí com quadradinho branco, é porque o seu sistema que você está utilizando não tem aquele emoji salvo, né? E para resolver isso você usa o código é melhor. Então, é simples, vocês vão vir no Emojipedia, vão copiar o código, por exemplo, eu vou colocar aqui um nerd. Esse aqui, nerd face.
Vou pegar aqui o código dele. Ó, ele tem para Discord, pro GitHub, Emojipedia. Vamos colocar esse. Vamos colocar o de Nerd também, só para testar. Então, a gente vai vir aqui e Nerd fez. E coloca aqui o Nerd também. Opa, Nerd. Pronto. Aqui, ele não funcionou um deles, mas esse aqui ele funcionou. Então, você consegue colocar o emoji aqui, tá bom? Então, é isso. A gente viu tudo sobre o Markdown. E agora é vocês misturarem um pouco de Markdown com... Ah, não, mentira, não vimos tudo não. Eu esqueci de mostrar como que faz imagem. Então vamos ver como que coloca uma imagem. Calma aí, vamos por partes aqui. Eu tava explicando sobre imagem, mas aí ficou um pouco confuso. Então eu tô com essa imagem daqui, do NoName, essa imagem linda daqui. E eu vou colocar ela aqui. Para vocês colocarem, vocês criam um link, igual vocês criaram um link anteriormente, certo? E aqui você não vai colocar nada, aqui você vai colocar o endereço da sua imagem. Então aqui eu vou colocar o NoName. Aí, para ela executar, no caso vocês estão vendo que ela não está aqui, para ela executar, você vai colocar o exclamação. Exclamação ele vai pegar e vai meio que interpretar o link, entendeu? Então ele vai interpretar o link e colocar o link aqui, na imagem. Não serve para tudo, então por exemplo, se eu colocar aqui esse negócio e colocar aqui o meu index, element.html, e colocar aqui o cifrão, ele não vai interpretar, ele vai, tipo, ficar estranho, né? Porque ele, em teoria, está interpretando, mas o meu lorem y aqui, ele não vai rodar, então ele não está aqui, tá certo? Ou se, por exemplo, vamos pegar outro exemplo aqui, se eu colocasse aqui a nossa licença, né? A nossa licença, ele não ia vir aqui também, entendeu? Então, ele interpreta o arquivo, aí pode ser uma imagem, eu acho que pode ser um vídeo, pode ser um GIF, mas ele vai interpretar aquele arquivo. Então, a gente interpretou a nossa imagem está aqui, só que olha só, se a nossa imagem quebrar, que eu vou fazer ela quebrar, né? Se ela quebrar, ela não vai aparecer. A gente consegue também colocar o texto alt, que é o texto alternativo. Para você colocar o texto alternativo, você escreve ele aqui. Texto alternativo é a imagem da logo do NoName, por exemplo. Então, tá aqui, por exemplo, o nosso texto alternativo. Ele não está executando aqui porque ele está mostrando a imagem, mas se a gente quebrar o link, ele vai mostrar o nosso texto alternativo, tá vendo? Texto alternativo é a imagem da logo do NoName, blá blá blá, do todinho. Então, ele consegue mostrar o nosso texto alternativo se a imagem estiver quebrada. Mas se a imagem estiver rodando, ele vai mostrar a nossa imagem, entendeu? Então, é isso. A gente finaliza aqui todo o guia de Markdown, sobre todo o conteúdo de Markdown, como que você escreve todos os tipos de coisas dentro do Markdown. E as próximas aulas, eu acho que vão ser 3 aulas, a gente vai gravar um conteúdo específico para cada uso do Markdown dentro do GitHub. Então a gente vai ter Markdown para README, Markdown para Issue, Markdown para pull request e Markdown para comentários. E também tem um segredinho depois. Eu não sei se eu faço essa aula 12, 13, mas provavelmente eu vou fazer lá para depois, que vai ser alguns bônus, que é o seguinte: como que você fez a cagada de colocar o seu repositório como privado, ou você colocou como público e agora quer transformar em privado. Você consegue mudar isso, eu vou ensinar como muda. Como que você pega um projeto que já existe e coloca no GitHub, eu vou ensinar isso também. E como que você configura um shortcuts para você escrever um Markdown e esse Markdown ir para lá no seu sistema que você estiver chamando automaticamente. Então você consegue escrever uma biblioteca de shortcuts e depois eu vou mostrar como é que faz. Então é isso, a aula de hoje foi muito longa, foi muito extensa, pelo menos para mim foi. Depois que eu editar eu não sei como é que vai ficar, mas aqui deu 2 horas de aula, meu Deus do céu, talvez eu tenha que cortar o conteúdo. Mas é isso, tchau, tchau, e bom estudo e boas festas de Natal aí para vocês.